A dureza da paisagem reflete-se no caráter indomável desta gente, para quem a lealdade e a coragem não são apenas valores maiores, são a sua própria razão de ser. Em Torre de Moncorvo, antiquíssima vila do Nordeste transmontano, o tempo corre com a lentidão de todas as povoações do interior. Um interior isolado e desolado, onde as benesses do progresso tardam em chegar. Reza a tradição que Moncorvo terá tido origem nestes montes, na margem direita do rio Sabor, onde após a reconquista cristã existiu a vila de Santa Cruz da Vilariça, reconhecida por foral de Dom Sancho II no ano de 1225. Da alta Idade Média até aos nossos tempos, as ruínas do povoado foram sucessivamente designadas por Vila Rica, Derruída, Roncal, São Mamed e agora Vila Velha. Os seus habitantes terão abandonado o lugar nos fins do século XIII. Diz uma das muitas lendas que por aqui se contam que, devido a uma invasão de formigas, o povo da Vilariça terá optado por fixar-se no sopé da Serra do Reboredo, nas terras de Mendo Corvo. Os historiadores, esses, encaram com algum ceticismo esta e outras versões do topónimo Torre de Moncorvo, cujas origens permanecem assim envoltas numa aura de mistério. Certo, é o foral concedido a Moncorvo em 1285 por Dom Dinis, o mesmo rei que transformou a vila numa importante fortaleza erguida para reforço da linha de fronteira disputada pelos reinos de Portugal e de Leão. Dessas muralhas, que tiveram uma importância decisiva nas guerras fernandinas e na Guerra da Independência, pouco resta nos dias de hoje. A capela e o arco da Senhora dos Remédios são os únicos testemunhos desse tempo. No atualmente designado Largo do Castelo, nem mesmo a antiga torre que deu nome à vila sobreviveu. Foi abatida em finais do século XIX, contra a vontade de boa parte da população, para dar lugar ao espaço do concelho. Ainda assim, o concelho de Moncorvo preserva inúmeros vestígios da sua história. O mais faustoso será, de certo, a soberba Igreja Matriz, uma robusta obra de arte cuja construção, iniciada em 1544, demorou quase um século até ficar concluída. Edifício típico do Renascimento, de uma imponência pesada e fria, característica de vários templos da região transmontana, a Igreja de Moncorvo apresenta-se como uma casa guardada por estranhas figuras de pedra, inquietos espíritos de um tempo remoto, perpetuados para o comum dos mortais em singulares esculturas de granito. A matriz da vila apenas encontra rival em importância na Igreja da Misericórdia. Trata-se de um edifício bem mais modesto do que exteriormente se destaca apenas o portal e o belo frontispício renascentista. Lá dentro, porém, é possível apreciar um notável conjunto de obras de arte que são o orgulho da vila. De entre todas, destaca-se o magnífico púlpito de pedra lavrada, talhado num único bloco de granito, que constitui um dos maiores tesouros patrimoniais de Moncorvo e é considerado como o mais importante de Portugal depois do de Santa Cruz de Coimbra. Mas a riqueza maior do concelho de Moncorvo é sem dúvida a sua gente. Habituados a conviver com todo tipo de dificuldades, os homens e mulheres daqui tornaram-se quase tão rijos como a paisagem que os envolve. Em pequenas aldeias como o Felgar, Lousa ou o Peredo dos Castelhanos, enfrentam os rigores do clima e da geografia com igual tenacidade, sem nunca deixarem que as agruras da vida lhes roubem a tranquilidade aprendida nos muitos quilómetros de montes e fragas que são a sua maior riqueza, mas também a sua grande maldição.
a tranquilidade que existe não só em Trás-os-Montes, mas de uma maneira geral no campo, é às vezes aparente. É tranquilidade porque não há os ruídos que existem nas cidades e, sobretudo, há um ritmo de vida muito próprio. Isso é que eu acho que é fundamental, é extraordinário, esse ritmo de vida que, quanto a mim, é um ritmo de vida mais próximo da realidade, ou do que deveria ser, das exigências do homem. Mas é uma tranquilidade que provoca muitas tensões, ou seja, a vida lá é muito dura. Já foi mais, é evidente, mas continua a ser muito dura, provoca muitas tensões, situações de ansiedade que, bom, que são problemas também. Não espanta assim que a gente de Moncorvo tenha desenvolvido uma religiosidade muito própria, que se manifesta de igual modo nas grandes romarias do verão e nas pequenas festas de todo o ano. Como nas celebrações da Nossa Senhora dos Prazeres, na aldeia de Felgueiras, uma festa popular que já perdeu a grandiosidade de outros tempos, mas mantém intacta a pureza das intenções dos que nela participam. O ponto alto da festa é a merenda coletiva, junto à Capela do Vale. Partilham-se os farnéis, troca-se o pão e o vinho, num gesto que de algum modo reflete ainda as vivências comunitárias de outras eras, mesmo se agora fatalmente influenciadas pelos tiques da modernidade. O sagrado e o profano convivem aqui com a naturalidade dos pequenos gestos. Tal como acontece com as várias gerações que aprendem a respeitar-se mutuamente, partilhando os passos e tradições. A noite é boa conselheira, pelo menos em Trás-os-Montes. E é também um espaço de recolhimento e de reflexão. De resto, pouco mais podem fazer os que por aqui vivem, à espera de um futuro onde não se vislumbra outra certeza, não seja a morte, que um dia há de chegar. Acordai, ó pecadores, desse sono em que estais. As almas se estão queixando que delas vos não lembrais.
A encomendação das almas é uma antiquíssima tradição da Quaresma que se mantém ainda em algumas aldeias transmontanas. Com características únicas que variam de lugar para lugar, cada um destes povoados não disfarça o seu orgulho na história comum, onde o individualismo e o comunitarismo se cruzam num paradoxo moldado pelos medos ancestrais, que são, como é sabido, os grandes geradores da solidariedade e da fraternidade. Como escreveu António Pires Cabral, transmontano conhecedor do mundo, o eu retorna ao nós, o outro ganha dignidade de embarcado nos porões da mesma barca, ombro com ombro. É de resto nas pequenas comunidades de Moncorvo que mais se preservam os sinais de outros tempos. Restos desse reino maravilhoso de que falava Miguel Torga, mar de pedra, feito de vagas e vagas sidradas, hirtas e hostis, contidas na sua força desmedida pela mão inexorável de um Deus genesíaco. Nós, pelo menos os homens e as mulheres da minha geração, vivemos ali durante muitos anos. Eu que saí de lá, portanto eu faço parte dos transmontanos de imigração. Como sabes, Trás-os-Montes é uma das regiões do país que neste aspecto é semelhante a Cabo Verde, tem uma população fora maior do que a população que vive lá. Portanto, eu considero-me um transmontano imigrado. Até emigrar, eu saí de lá, saí de Trás-os-Montes com 20 anos, eu vi o mar pela primeira vez, tinha 19 anos. E saí de lá com 20, portanto era um homem, até 1960, eu vivi lá, portanto, criei muitas raízes. Nasci lá, passei a meninice, a adolescência e a juventude, o que é mais que suficiente para criar raízes. Portanto, nós ficamos ligados como alguns arbustos que ficam ligados à terra, que é muito difícil, por mais que os transplantem, por mais que os cortem, há sempre raízes que ninguém consegue tirar. Os sentimentos atávicos desta gente de Moncorvo são particularmente notórios em lugares como a aldeia de Adeganha, um típico povoado transmontano que parece ter parado no tempo. Aqui escuta-se ainda o rumor de lendas antigas, preservadas na memória dos mais velhos. As três Marias da frente da nossa igreja, uma jogava com mãe e as outras tinham igreja. E elas eram todas três pastoras, andavam com o gado no mundo, todas três. E uma jogava com mãe e ganhava sempre. E então lá elas tanto em vez ele tinham, lá no monte do Frei Vivas, juntaram lenha e queimaram-na, botaram no fogo, a que ganhava sempre. E ela estava a rir e a ganhar, a ganha. Foi onde derivou o nome da Adeganha, foi das Três Marias. É verdade. E quem não conhece a lenda das Três Marias, passou há séculos tantos aqui nesta freguesia. As Três Marias da lenda ficaram gravadas no granito da velha Igreja Matriz, um templo românico de grande qualidade escultural. Elementos medievais e renascentistas misturam-se na fachada e no interior do belo edifício. Está na origem de quase todas as histórias populares da aldeia. Aqui está a sala de Roma. A Roma tem uma rua, e a rua tem uma casa, e a casa tem uma sala, e a sala tem uma mesa, e a mesa tem uma gaiola, e a gaiola tem um passarinho. E depois é passarinho ao ninho, ninho à gaiola, gaiola à mesa, mesa à sala, sala à casa, casa à rua, rua à Roma, aqui está a chave de Roma. Já acabou. Ainda não há muitos anos, do ventre montanhoso em redor de Moncorvo, brotavam riquezas imensas, cujo símbolo mais marcante terá sido a exploração mineira da Serra do Reboredo. Hoje, reduzidas a um monte de ruínas, as minas de ferro do Carvalhal já foram o sustentáculo económico da região de Moncorvo. Durante mais de 2 décadas,
A partir dos anos 50, praticamente não houve família do concelho que, de uma forma ou de outra, não tivesse um elo de ligação com a atividade mineira. Desse tempo ficou a memória dos mais velhos, hoje preservada, na medida do possível, através do Museu do Ferro, que lhe proporciona a quem o visita uma autêntica viagem no tempo, desde as fundições romanas até à atividade da ferrominas, em meados do século XX. Para completar o levantamento arqueológico da saga do ferro em terras de Moncorvo, ainda há muito que fazer. Ainda assim, no espaço improvisado do museu, já é possível ficar a conhecer um pouco mais da importância que, desde tempos imemoriais, a extração do metal ferroso teve para a população deste concelho. Com o encerramento das minas e o fim da atividade da linha férrea do Sabor, Moncorvo viu-se remetida para um isolamento ainda maior. As estações abandonadas da que já foi uma das mais belas ferrovias do país são reflexo triste de um progresso que se faz pagar a peso de ouro nas sempre sacrificadas terras do interior. O interior foi sempre abandonado, o interior foi sempre marginalizado pelos políticos. Ou seja, o poder está no Terreiro do Paço. O Terreiro do Paço continua a ser um símbolo. Aí o interior é a periferia. Quanto mais afastado, mais periferia. Ora, Trás-os-Montes é a região mais afastada. É a terra mais afastada de Lisboa, por conseguinte, é a periferia das periferias. Um dos sinais de progresso que existia na região era a linha do Caminho de Ferro. O Caminho de Ferro, desde o século XIX, foi um grande índice de progresso, como, aliás, o Alexandre Herculano defendia. Ora bem, a linha do Caminho de Ferro acabou. Foi substituída por quê? Pela caminhonagem. Agora, vejam-se as estradas que existem lá. Portanto, se o progresso, ou melhor, a substituição da linha do Caminho de Ferro fosse uma grande melhoria, as estradas deveriam ser melhores, e não são. As estradas são, sem dúvida nenhuma, das piores que há no país. Portanto, o progresso travou, o progresso parou. E depois há outros sinais de progresso, por exemplo, na área cultural. Quando eu era jovem, por exemplo, na minha terra havia uma sala de cinema. E, melhor que isso, havia cinema. Não todos os dias, é evidente, nem todas as semanas, mas havia. Havia um grupo de teatro. Hoje não há nada. Ainda assim, em Moncorvo, não se perdeu a esperança. A autarquia aposta forte nas novas gerações, ciente de que só elas poderão fazer a vila sair do marasmo para que se viu atirada. Nos últimos anos, multiplicaram-se as iniciativas municipais no sentido de criar melhores condições de vida para os mais jovens. A nova escola secundária é um reflexo dessa fé consistente no futuro próximo. Simultaneamente construiu-se um moderno terminal rodoviário, junto da antiga estação da CP, como forma de incrementar a qualidade dos transportes na região e dando aos jovens das aldeias mais inacessíveis a possibilidade de todos os dias se deslocarem à escola. As obras não param em Moncorvo. A vila, que deixou de ser um ponto de passagem com o projeto rodoviário do IP2, procura desesperadamente não se deixar ultrapassar pela voragem dos tempos. A construção de uma variante que irá permitir uma mais eficaz ligação da sede do Conselho à Via Rápida é um exemplo claro dessa vontade de acertar o passo com a modernização. É que, apesar de todos os contratempos, ainda há quem acredite que esta é uma vila com futuro. As recentes descobertas arqueológicas de Foz Coa são um sinal de esperança para Moncorvo, que espera vir a beneficiar também do aumento de visitantes nos próximos anos. Este painel apresenta várias superposições de animais, algumas sugerem-nos movimento, como este cavalo que podemos ver aqui, a parte do dorso, a crina, o pescoço e parte da queixada. Portanto, o animal dá uma ideia que está a beber água do rio. Um outro animal que está aqui, um cavalo, feito com a técnica de picotagem. Portanto, tem um só corpo,
e duas cabeças. Uma delas é esta, portanto, o pescoço partia aqui e haveria aqui outra cabeça, portanto, que está incompleta. Temos, por exemplo, temos esta cabrazinha aqui, feita em filiforme, e depois foi picotada, e por cima da picotagem foi feito um abrasão, portanto, conjuga as três técnicas de fazer este tipo de animais. Pronto, temos aqui um outro auroco, ou boi selvagem, também feito com picotagem e abrasão, portanto, com o ventre bastante excessivo, não é? Aqui há uma ideia de perspectiva do animal, porque todo animal é representado em perfil, não é? E a parte dos chifres existem dois, não é? A ideia de perspectiva de movimento. Para já, as gravuras do Coa são acessíveis apenas para grupos mais ou menos restritos de estudiosos. Num futuro que se espera breve, porém, este poderá ser um ponto de passagem obrigatório nos roteiros turísticos da região. Até agora, o circuito das amendoeiras em Flores é um dos poucos a figurar nas listas das agências de viagens. Sem grandes recursos industriais, Torre de Moncorvo vive sobretudo das memórias e de uma ou outra iniciativa particular, quase sempre ligada à tradição. É o caso do fabrico das amêndoas cobertas, uma apetecível especialidade da doçaria regional, retomada recentemente por mérito de uma jovem empresária da vila que faz questão de seguir à risca as receitas das avós. A arte antiga e paciente, o processo de elaboração destes doces tradicionais é fruto de uma sabedoria de séculos retomada por estas mulheres para deleite dos mais golosos e espanto de todos os outros. Em Moncorvo são muitas as tradições que permanecem, mesmo se nem sempre tão preservadas como seria de desejar. É assim que ainda é possível encontrar em atividade o velho lagar de cera do Sr. Acácio, mesmo se nos dias de hoje já poucos recorrem à sua arte. A cera das abelhas, desses cortiços e móis, gaixas móveis. Cera que se comprava antigamente, andávamos de terra em terra, sabe? Estávamos de terra em terra nos machos, estávamos de volta a essas zonas todas a comprar. Agora, é claro, agora já não pouco funciona ou nada. Mas alguns têm um bocadinho de colheita, acabam a fazê-la. O progresso trouxe consigo a inevitável condenação para alguns ofícios e lugares. A aldeia de Silhades, de onde se diz que terá nascido a povoação de Felgar, encontra-se desabitada desde há muitas décadas. Hoje, o que resta do lugar serve de abrigo ao gado e aos pastores que por aqui continuam a exercer o seu mistério secular. Por pouco tempo mais assim será. A projetada construção de uma barragem no rio Sabor, em substituição da de Foz Coa, poderá ditar o seu desaparecimento definitivo. O empreendimento hidroelétrico irá modificar radicalmente a paisagem do Vale do Sabor. De lugares como Silhades ficará então apenas a memória, e mesmo essa há de apagar-se com o rodar dos anos. Em Moncorvo, porém, ninguém se queixa. Aqui, como em todo Trás-os-Montes, todos sabem que a sobrevivência do coletivo implica sempre alguns sacrifícios individuais. Uma vez mais, o espírito comunitário sobrepõe-se a tudo o resto, ultrapassando desavenças e pequenas questões pontuais. Afinal, como os transmontanos sabem melhor do que ninguém, o que importa mesmo é não desistir, nunca desistir.